Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O Ministério da Saúde está de olho, está em alerta na transmissão da variante que surgiu na Índia do coronavírus. A nova cepa indiana que está circulando, que é apontada pela Organização Mundial da Saúde como uma das possibilidades da explosão de casos na Índia. A cidade de São Paulo poderá ter barreiras sanitárias para conter a presença de novos turistas, viajantes, pessoas que possam chegar contaminados com essa nova variante indiana. A principal preocupação é com a transmissão comunitária dessa nova cepa, ou seja, a transmissão entre os brasileiros. Na última semana, os quase 15 mil quilômetros que separam um Brasil estagnado na pandemia de uma Índia em pleno colapso parecem ter sido encurtados. A cepa B1.617, que já é dominante por lá, chegou pela primeira vez no nosso país pelo litoral do Maranhão. O Ministério da Saúde confirmou hoje os primeiros casos da variante da cepa indiana do coronavírus aqui no nosso país. A informação preocupa as autoridades sanitárias do Brasil e do mundo, onde 66 países já possuem registro dessa mutação do vírus. Aqui no Brasil, ela foi detectada em tripulantes de um navio de bandeira de Hong Kong, vindo da China, que está, neste momento, próximo do litoral do Maranhão. Bastou essa primeira notícia para que outros casos suspeitos de infecção pela cepa originária da Índia começassem a ser notificados. Até agora, o balanço é o seguinte: 6 pessoas confirmadas com a variante no Maranhão, pessoas que vieram num navio chinês, né? Então, o contágio não foi aqui. Uma no Rio de Janeiro e pelo menos outras 5 suspeitas no Ceará, no Pará, em Minas Gerais e no Distrito Federal. Você pode estar se perguntando por que, né? Que a chegada dessa nova variante preocupa tanto, já que o nosso país está tomado por uma infinidade de mutações do coronavírus. Continua escutando, porque é exatamente sobre isso que a gente fala nesse episódio. Na primeira parte da conversa, eu recebo o virologista, o Fernando Spilk. Fernando, muito bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Mona Lisa, também é um prazer poder estar com você e poder esclarecer algumas dúvidas. Fernando, vamos começar explicando então quais são as mutações presentes nessa cepa originária da Índia e por que elas preocupam tanto. Na verdade, quando a gente fala de variante indiana, nós estamos falando de um conjunto de pelo menos 3 linhagens, com algumas mutações até distintas entre elas, mas a mutação comum está dentro dessas variantes, e particularmente para essa B1.1.167.2, que é a linhagem dessa variante que está chegando ao Brasil. A mutação que mais nos chama a atenção é uma mutação denominada L452R na proteína spike. Essa mutação já foi associada não só na própria variante indiana, mas como em outras variantes, por exemplo, da Califórnia e de outros locais, como uma mutação que confere ao vírus maior transmissibilidade. Então esta é uma mutação bastante importante. Algumas das linhagens e dos vírus da variante indiana também têm uma outra mutação chamada E484Q. Também é uma mutação associada igualmente a maior transmissibilidade, e assim como a L452R também já foi associada, por exemplo, a um escape de anticorpos. E, curiosamente, essas mesmas mutações já foram encontradas, inclusive, em algumas linhagens que circulam no Brasil já há bastante tempo. Um gráfico feito por pesquisadores de Oxford mostrou que o crescimento de casos da variante originária na Índia foi muito mais acelerado do que o de outras cepas no Reino Unido. A gente pode tirar conclusões a partir desse apontamento? Sim. É bastante variável o ritmo de crescimento dessa variante conforme o cenário que se toma. De fato, na Índia, nós tivemos um crescimento bem acima de outras variantes, como a própria variante B1.1.7 do Reino Unido, mas quando a gente analisa esses dados em outros locais, como no próprio Reino Unido, o que nós vemos é que essas análises de transmissibilidade, elas são importantes, mas nós devemos considerar também o cenário em que elas foram realizadas. Na Índia, sem dúvida, os dados iniciais apontavam e apontam para uma transmissibilidade muito alta. Quando nós olhamos dados produzidos no próprio Reino Unido,
durante logo após a chegada dessa variante indiana, em pequenas cadeias de transmissão analisadas, já se observou que a variante tem transmissibilidade alta, sim, mas ainda numa faixa comparável com aquela que nós encontramos com P1 e com a própria variante do Reino Unido, a variante britânica B.1.7, o que não é pouca coisa. Essas variantes, todas elas, contam com alta transmissibilidade. Que conclusões e, especialmente, quais são as preocupações para a gente ter na cabeça nesse momento em que a gente fala da chegada aqui no Brasil da cepa originária na Índia? Bom, a preocupação é ver como esta cepa vai se comportar em solo brasileiro. Desde o advento, desde que iniciou a dispersão da variante P1, mesmo com a chegada de outras cepas, como a própria cepa britânica, a variante B1.1351 da África do Sul e outras variantes que foram surgindo ao longo do tempo, mesmo em solo brasileiro, nós não tivemos nenhuma amostra que tenha conseguido sobrepujar o espaço, a dimensão que o P1 já tinha tomado. Mas essa variante indiana tem aí uma série de diferenças e também já se demonstrou bastante transmissível mesmo em ambientes onde, por exemplo, a variante britânica já estava dominando. Vamos ver como vai ser a competição entre essas duas. Além disso, nós temos outras variantes que estão surgindo mesmo no Brasil, como a variante P4, a questão da variante C37, a variante que vem dos Andes e pode chegar aqui através da Argentina. Enfim, vamos aguardar. Pode ser que nesta onda que parece que começa agora no país, nós tenhamos a influência ainda da variante P1, mas também essas novas variantes como uma possibilidade de agravamento. Seja qual for o comportamento de qualquer uma dessas variantes novas, seja a variante indiana ou outra, o que nós deveríamos ter é um processo de mais cuidado, de aceleração da vacinação e medidas de restrição, principalmente para a movimentação de pessoas. Outras variantes que preocupam o mundo, como a da África do Sul e também do Reino Unido, não se espalharam por aqui, pelo Brasil. Diferentemente da cepa de Manaus, que é a P1. Por que isso aconteceu? E o mesmo pode acontecer com a variante originária na Índia? Conforme eu comentava anteriormente, essa é a aposta. Vamos ver o que vai acontecer. Se ela tiver um comportamento similar às variantes sul-africana e britânica, em face da enorme dispersão que P1 tem, ocupando o nicho, ocupando o espaço que já ocupa, talvez ela não nos cause tanto problema. O medo é que ela possa se somar, até porque ela tem algumas diferenças antigênicas da própria variante de P1, ou seja, a diferenças de como o sistema imune das pessoas reconhece estas proteínas de superfície do vírus entre a variante P1 e a variante indiana. Pode, inclusive, ser que a gente tenha aí uma substituição da variante P1 ao longo do tempo. É isso que a gente precisa acompanhar com muito cuidado ao longo das próximas semanas. O mundo ainda não sabe se essa cepa originária da Índia é muito mais perigosa do que outras. Mas o que já se sabe é que ela tem um contágio mais rápido, Os estudos estão acontecendo. Quais são os riscos da gente ter a variante da variante, a mistura dessas variantes aqui no nosso país, já que, segundo a OMS, o Brasil, infelizmente, é um laboratório a céu aberto? Analisa, a pergunta é excelente. O risco de evolução das variantes é real. Nós, inclusive, temos observado. Tanto a variante, por exemplo, a variante P2 do Rio de Janeiro, hoje nós já encontramos uma séria variação. Quando nós encontramos essa variante, ela já tem muitas mutações. A P1 de Manaus, a nossa, infelizmente, grande conhecida, já estamos encontrando as chamadas P1-like, uma série de pequenas variações que vamos encontrando que demonstram que o espaço dado ao vírus está permitindo que ele evolua. E se nada é feito, qualquer uma dessas variantes que chega de fora também pode encontrar aqui terreno fértil. Um dado para vocês, nós temos feito levantamentos, por exemplo, relacionando o número de sequenciamentos que a gente faz de amostras no Brasil, em outros países da América Latina, e o número de variantes que detectamos. Isso comparado com o resto do mundo. Surpreendentemente, nós detectamos mais variantes com um volume de sequenciamento menor, ou seja, nós realmente temos uma diversificação muito grande do vírus no Brasil e isso é bastante preocupante para o futuro. Obrigada, Fernando. Até a próxima. Muito obrigado pelo espaço, fico à disposição. Na segunda parte, o papo é com o infectologista Evaldo Stanislau. Ele é um dos diretores da Sociedade Paulista de Infectologia.
Evaldo, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer em falar com você, apesar da dureza do papo. Sem dúvida nenhuma, o papo às vezes é difícil, mas ele é necessário e é assim, um dia após o outro, que a gente vai chegar num lugar melhor do que nós estamos. Isso aí. Ô Evaldo, vamos lá. O Brasil em alerta, né, com a chegada da variante originária na Índia. A gente sabe as precariedades do nosso país em relação a barreiras sanitárias, em relação à asepsia, em relação a tudo, a vacinação, a mensagem correta. A gente tem uma questão muito específica aqui no nosso país. Qual que é o alerta que a gente tem que dar nesse momento para o perigo, então, dessa cepa? A cepa originária da Índia para os brasileiros, sem nenhum tom de sensacionalismo, de alarmismo desnecessário, nada disso. O que é real? Veja, Mona Lisa, primeiro a gente tem que separar a culpa da cepa, da nova variante, e as outras culpas. E eu acho que as outras culpas elas vêm antes. Por quê? Antes de mais nada, as cepas podem ser super transmissíveis, causar reinfecção, ter habilidades, mas elas não ultrapassam barreiras, literalmente. E quando eu falo barreira, eu estou falando da máscara. Então, uma primeira coisa que a gente tem que enfatizar é que a gente tem que usar máscara. Uma segunda coisa que a gente tem que enfatizar é que essa máscara tem que ser a máscara certa, do jeito certo, no lugar certo. Hoje, diante dessas cepas altamente transmissíveis e com potencial que a gente não sabe onde pode chegar, uma máscara do tipo PFF2, sobretudo em situações de deslocamento, transporte público, ela se mostra mais adequada e essa seria a recomendação. Tem um terceiro aspecto que eu quero levantar, que é também a questão da aglomeração. As pessoas continuam se aglomerando. As pessoas se aglomeram por necessidade, que é o caso de quem sai para trabalhar, pega uma condução lotada, vai para o trabalho, convive nas situações do trabalho, né? Porque o Brasil não foi capaz de criar uma política que assegurasse às pessoas o mínimo para que elas ficassem em casa, então as pessoas têm que ir ganhar o pão de cada dia, né? E tem as pessoas que se aglomeram de maneira fútil, desnecessária, por festas ilegais, por ocasiões sociais que são inadequadas. Então, antes de a gente falar de variante, antes de a gente falar de cepa, a gente tem que falar dessas condições, a falta de barreiras adequadas, que são as máscaras, e da aglomeração que continua acontecendo. Porque as cepas são resultantes disso também. Embora essas novas variantes tenham um componente biológico muito importante, elas têm um componente comportamental que é essencial. Se a gente for olhar a Índia, e se a gente for olhar o Brasil, o que nós temos em comum? São dois países muito populosos, são dois países muito desiguais, e você tem as pessoas absolutamente convivendo aglomeradas. Essa é uma condição que traz para o vírus uma situação de seleção, causa uma pressão e uma facilidade de transmissão, e com isso, nesse processo de seleção natural que o vírus vai fazendo de uma geração para outra, surgem essas mutantes. Então hoje a gente tem a mutante da Índia e hoje a gente tem várias mutantes brasileiras. Então, para responder agora objetivamente a tua pergunta, é assim: se o vírus selvagem, o vírus original, de cada 10 pessoas que fossem expostas a ele, conseguisse infectar 2, nós tivemos aí depois o surgimento de outras variantes, sul-africana, inglesa, P1 no Brasil, e de cada 10 expostas a essas, vamos colocar que eles infectassem 5 a 6. Ah, meu Deus! Essa variante indiana parece que ela tem uma capacidade de infecção ainda maior. De cada 10 expostos, vamos colocar que ela infecte 8 a 9. Ou seja, o que a gente está vendo nessas variantes, sobretudo, é uma capacidade de infecção maior. Então, eu falei, ai meu Deus, um pouco antes aqui, porque eu já estava esperando uma resposta sua no 7, no 8. Quando você falou que ela tem capacidade de infectar de 8 a 9 de cada 10, então é um poder de infecção, de transmissão muito, mas muito forte. E vamos falar real aqui, a gente está com medidas de flexibilização em várias partes do Brasil, apesar dos alertas, apesar do que está acontecendo. A gente vai ver de novo o efeito ioiô, as pessoas estão cansadas também, a contra-informação ela é enorme, claro, não de nós aqui da CNN, nem de grande parte da mídia, a informação é correta, mas essa desinformação que vem das redes sociais, meu Deus, como é que a gente vai combater isso com esse nível, com esse potencial de transmissão? Pois é, Mona Lisa. Então, assim, vejam, países que fizeram a lição de casa, como o Reino Unido tem hoje grande parte da sua população vacinada, já está numa etapa de flexibilização e mesmo assim eles estão enfrentando problema com essa cepa indiana.
E tem um gráfico muito impressionante. O Reino Unido, ele faz muito sequenciamento. E você olha as curvas coloridas, cada curva colorida é uma variante. E quando você olha para uma linha amarela, que é a cepa indiana, parece um foguete decolando, subindo. Então, mostrando essa capacidade de se viabilizar e de se transmitir que essa cepa tem. Isso no Reino Unido, que está fazendo toda a lição de casa. Aqui no Brasil, de fato, é um solo fértil, porque nós não temos vigilância genômica suficiente, nós não temos testagem suficiente, e o que a gente vê de indicador é realmente um indicador final, que é a taxa de ocupação de leitos e de morte e os casos novos que vão se avolumando. Como é que a gente pode se defender disso? Então, as primeiras medidas são essas: uso de máscara correta e do distanciamento. Existe um descompasso muito grande entre o que as autoridades vêm falando nessas medidas de flexibilização e o momento epidemiológico que o Brasil está vivendo, à beira de entrar numa terceira onda, quando a segunda nem terminou ainda. E se essa terceira onda tiver, lamentavelmente, e é possível que tenhamos, a participação dessa cepa indiana, nós vamos ter uma situação que vai ser dramática, porque não que ela seja mais grave, não que ela cause doença mais grave, mas com essa capacidade de transmissão e com capacidade de causar reinfecção, o potencial que nós temos de esgotar a nossa rede de assistência, ele é muito maior do que a gente viu até agora. Então, nós precisamos pisar no freio, revisar as nossas políticas e realmente eu acho que não é o momento de flexibilizar. Ou, se as pessoas não aguentam mais e têm que flexibilizar, nós temos que buscar um meio termo para conviver com isso. E qual é o meio termo? Eu acho que o Brasil precisa fazer mais testagem. Porque o que acontece? Se eu testo a nossa população em massa, e eu vou lá vendo que a minha taxa de positividade de cada 100 pessoas que eu testo, eu encontro 2 positivas. Ok, é pouco vírus, o vírus não está circulando muito. Agora, se de uma semana para outra, de 100 que eu testo, isso aumenta para 10, aumenta para 20, opa, subiu muito a circulação do vírus. Aí eu fecho, aí eu intensifico as medidas de controle. Então, uma das medidas também, além de intensificar o uso de máscara, ou de repensar essa política de flexibilização, Mona Lisa, seria a gente aumentar a testagem diagnóstica. Não estou falando nem do sequenciamento, estou falando do diagnóstico mesmo, e hoje, com teste de antígeno, a gente faz isso até com alguma facilidade. Agora, como é que a gente faz isso com medidas ainda frouxas e pouco eficientes em relação às barreiras sanitárias? A gente viu que São Paulo está tentando aí fazer, né, as tais checagens, tanto nos aeroportos, rodoviárias, mas é muita gente e enfim, enxugar gelo pelo que está colocado, né, ainda. Porque não há uma coordenação nacional. Desde o começo da pandemia, quando eu faço esse apontamento, essa constatação, não é nem apontamento, é uma constatação de que não há coordenação nacional para a vacinação, para o esclarecimento de campanhas e agora também para eventuais barreiras sanitárias que precisarão ser feitas. Se as medidas de isolamento que salvaram tantas vidas são demonizadas por grande parte das principais autoridades do Brasil, como é que a gente vai olhar para esse enfrentamento de um jeito eficiente e esperançoso? Veja, Mona Lisa, de novo eu vou recorrer ao Reino Unido, que é um case de sucesso. O Reino Unido, que é o Reino Unido, com todo o controle que eles têm, não conseguiu impedir que a variante indiana entrasse lá, que dirá de nós. Então a gente tem que partir da premissa que vai dar errado. E aí você vai me falar, puxa, Evaldo, se vai dar errado, então para que nós vamos fazer? Não, a gente tem que partir da premissa que vai dar errado, que nós vamos lidar com o problema para que estejamos minimamente preparados para lidar com as consequências. E temos que atuar aonde é possível atuar. O Brasil é um país muito grande. Eu não acredito em controle sanitário terrestre. Você fazer uma testagem ou bloqueios em estrada, fronteira seca, é muito difícil. Você não vai controlar, além das áreas que as pessoas entram e saem do país e além das nossas fronteiras internas, sem nenhum tipo de controle. Agora, fronteira marítima e fronteira aérea, isso é mais simples de se fazer, isso deveria já estar sendo feito. Então, vamos começar pelos navios. Todo navio que vem para o Brasil, ou todo navio que circule por aqui, ele tem que minimamente ter um controle de como é que está a saúde a bordo. Se tem alguém sintomático, se tem alguém não sintomático, com quem que eles entraram em contato. Então, isso hoje, com formulários padronizados, com transmissão de dados, você consegue fazer. E é exemplo do que aconteceu no Maranhão. Se tiver um problema, o navio nem atraca, fica no mar ou no rio. Tá a 25 quilômetros da costa, tá bem longe. Exato. E aí as autoridades sanitárias vão fazer a testagem, todas as medidas de bloqueio. No caso dos aviões, seria importante que, assim, as pessoas que já foram para o exterior e foram para os Estados Unidos em outros momentos, devem se lembrar que antes do avião aterrissar,
eles distribuíam os formulários que a gente tinha que preencher para entregar na imigração. Eu acho que nós temos que ter uma política semelhante em todos os voos, que é um ambiente controlado. Você tem tempo, você tem logística, todo mundo preenche. Em cada avião que aterriza, em cada aeroporto do Brasil, esses formulários deveriam ser analisados por um agente sanitário, que não precisa ser um agente sênior, uma pessoa medianamente treinada conseguiria fazer isso, faz uma triagem ali dos formulários, encontrou alguém com algum problema, já tira, e se não encontrar, a gente parte para testagem, que a gente fala point of care, né, com antígeno ou biologia molecular rápida, e já faz isso em 100% dos passageiros, dependendo de onde vem, ou em uma amostragem dos outros passageiros. E, evidentemente, por fim, nesses voos de destinos que são sabidamente problemáticos, a proibição total. Não dá para a gente receber voos de países que estão pior que a gente. Então, eu acho, Mona Lisa, que é possível, sim, é muito difícil, é uma logística complexa, mas alguma coisa é possível fazer e esse impacto virá, sem dúvida nenhuma. Associado a tudo isso, uma política nacional de testagem em massa, para a gente sentir o pulso, entre aspas, da pandemia aqui no nosso território e conseguir mapear os contactantes. Vejo que é possível, existem experiências de sucesso nesse sentido, precisa ter vontade política para que a gente faça acontecer. Agora, qual que é a linha de raciocínio que você pega para acreditar que a gente pode ter aqui no Brasil algo parecido com o que ocorreu no Reino Unido? Reino Unido, inclusive, que teve ali num período uma negação profunda do primeiro-ministro, né, o Boris Johnson. Depois mudou, voltou atrás. Pois é, Mona Lisa, realmente eu estou dando essa entrevista como médico, como pesquisador, como cientista. Se eu for falar como cidadão, realmente eu só posso me apegar à fé, à espiritualidade, acreditar que Deus vai nos proteger, porque realmente o Brasil, um dos grandes problemas dele é que ele está convivendo com essa situação num momento muito difícil da nossa vida pública, para não dizer política, né? A exemplo do que foi os Estados Unidos recentemente, que com uma mudança que houve lá, hoje o cenário é completamente distinto, né? Então, assim, eu acho que nós temos que tentar melhorar enquanto está. Eu, como médico, como cidadão, vou dar minha contribuição em prol da saúde sempre, mas a gente tem que atuar também no campo da cidadania e político para que o cenário mude, porque é muito difícil, né? A gente está acompanhando a CPI aí e tudo que a gente vê na CPI é assustador, porque o Brasil parece que realmente está e esteve à deriva, né? Não vou entrar em outras searas, mas certamente no que diz respeito à pandemia. Você sabe que eu insisto nas perguntas quando vocês que estão aí nos estudos, nos laboratórios, nos gráficos, abrem o coração para mim e também revelam a preocupação humana, o lado humano, porque daí a gente vai todo mundo na mesma linha, né? É óbvio que eu tô conversando aqui com você porque você é infectologista, porque você faz parte da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia, ou seja, o seu currículo faz com que a gente se una aí numa conversa. Mas a sua clareza, a sua verdade humana também me ajudam demais a gente estabelecer links com quem nos escuta, né? Porque é esse, eu acho que o maior desafio, Evaldo, atingir cabeças e corações nesse momento, ainda nesse momento no nosso Brasil. Tem muita gente que acredita em suco milagroso, tem gente que acredita ainda na cloroquina, tem gente que acredita ainda, não vou pegar, não é assim, claro, a gente espera que ninguém mais pegue, mas o perigo está ao redor, não é nem mais ao derredor. Nós já estamos num momento ruim, não era para estarmos nem como estamos, quer dizer, este momento atual que nós estamos, ele já é um momento de uma flexibilização extremamente ampla para a nossa realidade epidemiológica. Então, se no dia 1º ia flexibilizar um pouco mais, ou deixou de fazer isso por 2 semanas e mantém onde nós estamos, é errado. Talvez nesse momento fosse o caso de falar, olha, eu não só não vou flexibilizar no dia 1º, como nós temos que voltar 2 casas. Ou será que a gente vai esperar as UTIs estarem com mais de 90%, 100% de ocupação, com falta de oxigênio, com falta de kit de intubação, com as pessoas morrendo esperando vaga, como nós tivemos? O Brasil definitivamente está num surto psicótico, achando que é Europa, e nós não somos Europa, nós não somos os Estados Unidos, nós estamos em outro momento epidemiológico, as pessoas têm que ficar em casa, têm que ter condições para poder ficar em casa, têm que usar máscara, e nós precisamos, enquanto não tivermos testagem e vacina,
em número suficiente, nos acostumar com isso, porque senão, Mona Lisa, o preço é alto, o preço é em vidas. Eu vou compartilhar com você aqui, faz muito tempo já que a gente está na linha de frente, mas essa semana particularmente foi muito dura. Eu tenho uma pessoa que eu conhecia há mais de 25 anos, pessoa próxima, me procurou no consultório com diagnóstico recente de Covid, eu encaminhei imediatamente para o hospital para internar, internou numa enfermaria, teve uma evolução muito rápida e morreu, deixando filhos pequenos, deixando uma esposa viúva, deixando todo mundo, uma pessoa muito querida. Então, sabe, Mona Lisa, a gente que não vê números, que vê pessoas, e é cada vez mais comum você faça esse exercício, você já conhece gente que morreu, todo mundo conhece gente que morreu. Será que nós estamos insensíveis? Não é normal morrerem mais de 2 mil brasileiros por dia e esse número crescer e a gente querer ir para o shopping e fazer alguma compra. Quero fechar esse papo, me ajuda com outra informação, não era exatamente esse o mote, mas quero aproveitar a sua gentileza e clareza para essa situação que está acontecendo na região de Rio Claro, se eu não me engano é Rio Claro mesmo, sobre a P4. E o que significa essa preocupação também no interior de São Paulo? O interior de São Paulo tem enfrentado com muita retidão e correção esses momentos, porque veja que eles não vacilam. Quando tem que adotar uma medida de controle mais extrema, como o lockdown, fizeram, e Araraquara foi um paradigma disso. Bom, então para as pessoas entenderem, o vírus ele tem uma dinâmica muito grande de replicação, a cada geração ele vai combinando as pecinhas e não necessariamente o que surge na geração seguinte é um vírus igual. Isso formam variantes. Algumas dessas variantes vão para frente com sucesso e a maioria delas, a grande maioria, some, não tem nenhuma relevância clínico-epidemiológica. Algumas dessas variantes que surgem trazem características em si que são especiais. A Organização Mundial da Saúde as classifica como variantes de interesse e variantes de preocupação. As variantes de preocupação são aquelas que conseguiram reter alguma mutação que conferiu alguma vantagem a elas e que pode representar uma ameaça para a saúde pública, e essa mutação vai passando para gerações seguintes. Então, nós temos aí as variantes inglesas, sul-africana, a variante P1, nós temos algumas variantes dos Estados Unidos, recentemente a variante indiana, que foram classificadas como de preocupação, justamente porque elas se transmitem mais e conseguem escapar da resposta imune e podem causar reinfecção. Onde está esta variante recém-descrita no interior de São Paulo? Ninguém sabe. Então, é interessante, é importante, mostra que nós estamos atentos, que nós temos capacidade de detecção, apesar de toda a dificuldade nós fazemos alguma vigilância, mas se isto vai representar ou não um impacto na evolução da doença ou epidemiológico relevante, é o tempo que vai dizer. Então caberá a Organização Mundial da Saúde demonstrar se ela vai ser de preocupação ou interesse. Por enquanto, o que a gente sabe é que ela compartilha algumas características com essa variante indiana e outras variantes e que preocupa, sem dúvida nenhuma. Então, acho que as cidades do entorno já estão tomando medidas de controle que são adequadas para a gente tentar bloquear a disseminação dela. Porém, Mona Lisa, como eu falei há pouco tempo na nossa conversa, é muito difícil a gente conseguir conter isso, a menos que nós tenhamos uma ação coordenada que coloque as pessoas em casa como é necessário, com condições para que fiquem em casa, orientem o uso correto da máscara, do distanciamento, façam testagem em massa e acelerem a nossa vacinação. Eu pedi para falar com você sobre o que está acontecendo no interior do estado de São Paulo. Claro, a gente acompanhou muito ali o que aconteceu em Araraquara, Batatais também, né, os lockdowns aí em várias cidades, mas especificamente sobre a P4, que começou ali, se eu não me engano, em Tirapina e logo pegou Mococa inteiro. Eu estou falando algumas cidades do interior de São Paulo para você que é de outras regiões, mas é uma região muito grande e é inacreditável, gente, rápido, em questão de dias. 21 cidades já com a transmissão, com a constatação aí feita pelos pesquisadores da Unesp, ou seja, sim, é tudo muito grave, sim, a gente tem que prestar atenção. Evaldo, muito obrigada mais uma vez de conversar aqui comigo, o nosso papo sempre é muito esclarecedor. Eu muitas vezes fico entre a jornalista e aquela que precisa de um afago da informação também, ou de um desabafo. Me perdoe aí
aí pelas minhas interjeições, às vezes elas são puro coração, mas tá dureza, tá? Pra gente, jornalista também, desde o dia 1, não teve nem 2 horas de pausa, de apreensão. Então, muito obrigada por me ajudar. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu diria para quem nos ouve que, embora as coisas sejam muito duras, que todo mundo conserve a esperança. Sim. Mas para a gente ter esperança e viver os dias melhores que certamente virão, nós precisamos passar por isso. Então, use máscara, pratique o distanciamento e vacine-se assim que possível. Muito obrigado, Mona Lisa. Obrigada a você, querido. Um grande abraço. Tchau, tchau. Para você também. Tchau. Recado mais claro, impossível, né? Então vamos tomar cuidado, sem dúvida. E na lista aí dos cuidados aos quais o Evaldo se referiu, eu boto mais um. Passe álcool gel e lave as mãos sempre que puder. Amanhã tem mais? Claro que sim. Então, em té.